E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bocinga. O assunto que eu quero tratar agora é sério, duro, triste, mas é para nós podermos entender e nos motivar à oração em favor do nosso país, do Brasil. É a respeito da desestruturação econômica em que o país se encontra e que é muito difícil de recuperação, a não ser por uma guerra. E nós temos tido revelações de Deus de confrontos e guerra no Brasil. Mas eu quero tratar desse assunto agora por dentro da economia. E eu quero começar com um documento que foi vazado num pequeno estado do Brasil, o estado do Espírito Santo. É a folha de pagamentos do judiciário naquele estado no mês de dezembro. Para você poder ter uma ideia, são 62 páginas com 90 nomes, cada uma delas. Ao todo, muito mais de 5.000 pessoas ali relacionadas com o quanto elas recebem de pagamento no mês de dezembro. E eu vou ler alguns números só no início. Alguns funcionários pequenos estão ganhando cerca de 20, 30 mil, ninguém menos que 15 mil, 20, 30 mil de pagamento de salário no mês de dezembro. Mas tem alguns que são juízes, desembargadores, que ganham mais. Então, a lista começa aqui com um pequeno que é 63 mil reais de salário no mês de dezembro. Depois vem um desembargador com 236.900. Depois vem um juiz de direito com 192.920 de salário no mês de dezembro. Depois um outro juiz com 199.200. Depois outro com 209.400. Depois outro com 193 mil. Isso é salário de um mês, o mês de dezembro. No judiciário, outros 192.158, 196, 195, 192, 187, 187. Aí vem um pequeno, funcionário pequeno, 36 mil de salário. Aí volta a juiz, 187.500, 98.000, 190.000, 190.000, 147, 108 mil. Aí é um juiz assim substituto. 147, 108, aí vem um pequeno com 49 mil, e depois volta outros juízes, 208 mil, 141 mil, 196 mil, 188 mil, e por aí vai, 199 mil, 200 mil. Essa lista tem mais de 5.000 nomes, nenhum salário mínimo, nenhum salário de 2 mil, nem de 3 mil reais, não. O menor é 15 mil, 20 mil, quem ganha pouco. Os juízes é de 180 mil para lá. Isto é a folha de pagamentos no mês de dezembro do Judiciário do Estado do Espírito Santo. Documento que foi vazado. Quem é que paga isto? Você sabe quem. Nós, nosso imposto, nosso arroxo. Bem, mas não é só nesse estado. Outros estados estão assim. O executivo tem uma situação mais complexa, bem como um contingente maior de pessoas para receber, e a quantia é muito maior do que se gasta no executivo. Bem, mas a coisa não para por aí. Existem muitos ralos
para onde vai o dinheiro. Hoje, a carga tributária no Brasil, o que nós pagamos em média de impostos, está por volta de 40%, 2/5 dos infernos. Você conhece essa história? Houve uma época em que Portugal cobrava 20% de imposto do que se produzia no Brasil. E houve uma revolta dos brasileiros que chamou isso 20%, é 1/5. Chamou de quinto dos infernos. E houve uma revolta muito grande da população brasileira com essa exploração 20%. Hoje, no Brasil, é o dobro. Naquela época, chamaram 20% de 1/5 dos infernos. Hoje, o brasileiro paga, em média, 2/5 dos infernos de carga tributária, de impostos. Mas isso é uma média. E eu me perguntei uma vez, eu queria essa resposta, considerando que tem gente esperta que só nega, que não paga nada. Então, para dar 40% de média, alguém está pagando mais que 40%. Se alguém for honesto no Brasil e pagar todos os impostos, quanto é essa carga tributária teórica? Eu fiquei estarrecido. 60%. A carga tributária teórica. Alguns estão pagando porque não conseguem fugir 60% de impostos. Não há nenhuma atividade econômica que dê para pagar 60%. Mas para onde vai esse dinheiro? Você está vendo aí, para toda a máquina governamental, que é colossal, é um poço sem fundo, um consumidor imenso de dinheiro. Eu não sei se você acompanhou algumas notícias a respeito da PEC dos precatórios. Pois é, o governo, junto com políticos, queriam dar R$400 de Auxílio Brasil para muita gente entre o povo. E não para muitos, né, mas aumentar o Bolsa Família para R$400 e mudar de nome para Auxílio Brasil. Mas para isso teria que haver uma mudança de lei e isso implicaria em mudança da Constituição e tinha que passar em quórum qualificado no Senado e na Câmara. Por fim, aprovaram a PEC dos precatórios. Mas por que ela leva nome de PEC dos precatórios? PEC quer dizer um projeto de emenda constitucional, é mudança da Constituição, da lei máxima no país. Precatórios é um termo que se usa em justiça para caracterizar uma dívida que o governo tem para com você e não paga logo. Porque aí vem outro problema, a justiça no Brasil, que está assentada sobre salários, você ouviu fazer referência aí, né? Salários de 200 mil para juízes e, pois é, e essa gente julga com muita paternidade as causas do povo. A justiça com facilidade dá ganho de causa para certas pessoas. Para os pobres e os necessitados, não, não, não. É bom a gente saber disto. O Brasil está todo desestruturado. Há um dito no meio jurídico que é o seguinte: a justiça não premia quem dorme. Ou seja, você pode ter todo o direito. Se você não tiver dinheiro para pagar advogado, se você não correr atrás do jeitinho, você não consegue. Mas se você fizer tudo direitinho, pagar advogado, correr atrás, você ganha a causa, mas não leva. Para você levar, é outra história, tem que correr atrás do jeitinho para o seu precatório ser pago. Ou seja, a justiça com facilidade manda o governo pagar um monte de coisas. E o governo diz, não tem dinheiro. Vamos botar na fila, daqui a alguns anos, isso, quando a fila andar,
nós vamos conseguir pagar isso daí. Então você ganhou, tem direito, vai receber um precatório. Não vai receber, o governo não tem direito. Alguns precatórios levam 20 anos para receber, o governo não tem dinheiro. A justiça dá com facilidade, não é ela que controla o dinheiro, a justiça dá com facilidade ganho de causa a muita gente. Eu vou repetir, não aos necessitados, que não tem dinheiro para pagar advogado, não conseguem correr atrás da justiça. Em muitos desses casos, é esperteza e fraude que faz com que esses espertos ganhem na justiça. Bom, mas aí entra na fila, e a justiça estava então cobrando do governo que pagasse precatórios. O governo disse, olha, nós junto com o Congresso, o Brasil não tem dinheiro. Aliás, é preciso que você saiba, há muito tempo, o Brasil gasta sempre muito mais do que arrecada. O Brasil está se endividando sempre gasta mais do que arrecada. Por mais que cobre impostos, ainda não dá para pagar e fica fazendo dívida. Precatórios é um tipo de dívida. Então, a justiça manda, o governo tem que obedecer, mas não tem dinheiro, fica nos precatórios. Mas como vai dar Auxílio Brasil, você tem que pagar precatórios. Então, os políticos tiveram que arranjar um jeitinho. Vamos empurrar esses precatórios mais para frente para a gente poder tirar dinheiro para dar R$400 de Auxílio Brasil. Bem, mexer no bolso dos juízes e desembargadores, isso não, nem pensar. Isso não. Nós temos que tirar dinheiro de outro lugar. Precatórios, então vamos esperar um pouco mais. E para a gente poder dar R$400 de auxílio. Bem, outro aspecto que eu queria focalizar aqui. A pandemia empurrou os países do mundo e o Brasil também para a esquerda, o socialismo. O socialismo diz que o governo tem que pagar tudo. O governo tem direito de tirar impostos, mas tem que pagar tudo. E o Brasil já se desestruturou por completo. Até 2, 3 anos atrás, havia muitas firmas no Brasil, hoje estão fechando. Empresas estrangeiras estão fechando suas representações no Brasil. Você anda pelas ruas, comércio de rua está fechando, não tem futuro no Brasil. Bem, a situação econômica está piorando, as pessoas estão desempregadas. Eu andava nos ônibus, nas barcas, pelas ruas, eu via muita gente. Depois da pandemia, está rarefeito o povo nas ruas. Há momentos em que a rua fica deserta, de dia, porque as pessoas não estão indo trabalhar, não estão indo comprar, o comércio de rua está fechando, o país está pendurado nos auxílios emergenciais. As esquerdas dizem, o governo tem que dar auxílio para todo mundo. A pandemia proíbe de trabalhar e o governo sustenta. Ora, panela de onde todo mundo tira e ninguém põe, logo acaba. Esse dinheiro vai sair de onde? Bem, o Brasil está se endividando. Não tem condições de reverter essa situação. Os altos salários continuam, o desemprego continua, as empresas estão fechando, o povo não tem futuro aqui no Brasil, a economia está diminuindo, a previsão para o ano que vem é pior possível. Os últimos trimestres houve recessão no Brasil, a economia não está melhorando, não tem condições de melhorar do jeito que está, com todos esses gastos governamentais aí, em todos os 3 poderes, com esses gastos astronômicos, o Brasil se desestruturou totalmente. É uma situação praticamente irreversível. Não tem como mudar, voltar a 2, 3 anos atrás, o povo animado, trabalhando. Acabou isso, a pandemia não deixa trabalhar, o governo é obrigado a dar dinheiro
e os altos salários continuam cada vez mais altos, como é que vai um país andar assim? Mas como mudar isto? Não tem jeito de mudar pelo voto. O voto não tem essa expectativa de mudar nada. As pessoas não querem consertar, as pessoas querem receber o seu proveito. Então, a menos que haja uma guerra, uma convulsão social, o país vai estar empobrecendo cada vez mais a olhos vistos, é o que tem acontecido, e cada vez mais vendido ao estrangeiro também. São vários aspectos que mostram a desestruturação econômica do Brasil. Bem, e nós cristãos? Não devemos pôr o nosso coração nessas coisas materiais. Devemos aproveitar as oportunidades para evangelizar, discipular, ganhar almas, buscar os perdidos e prepararmos os irmãos para o arrebatamento da igreja, que já está muito próximo. Deus nos quer assim. Quanto ao país, nós vamos orar. Nada de nos metermos em política, não tem jeito de consertar, e ninguém quer consertar também. Quem está mamando altos salários não quer mudar nada, a menos que haja uma guerra. Mas nós vamos orar para que Deus faça a vontade dele e não perder tempo com coisas deste mundo. Meu irmão, se você tem um cantinho para morar, se você tem um carrinho velho para andar, se você tem aí um saláriozinho, uma aposentadoria que dá para comer, meu irmão, dedique o seu tempo a orar, a buscar o Senhor, ganhar almas, dedique a sua vida ao Senhor. Este é o caminho e o bom investimento.